E aí, galera, boa tarde. Como vocês estão? Estamos aí, estamos esperando a Thalita, ela já vai entrar. Queridíssima da Scale. Olá, Fala, galera, tudo bom? E aí, posso apresentar aqui já? já vai começar, 25 segundos. E aí, galera, como é que vocês estão? Estou aqui com a Thalitinha, ela que é da Scale, vai apresentar o case de inconformismo pra gente. Certo, Thalitinha? O palco é seu. E aí, gente, obrigada, Vicky, tudo bom? Então, gente, vou apresentar aqui para vocês, deixa eu começar a apresentar minha tela. Foi aí? Eita, foi errado, calma. Agora foi. Então, pessoal, bom, a Vicky já me apresentou, né? Sou representante da Scale Up aqui hoje com vocês e vou apresentar o nosso case, um ano em um mês. Eu acho que ao decorrer dessa apresentação vocês vão entender esse título, né? Meio dramático. Bom, antes de mais nada, fala Vertentes, tudo bem com vocês? Meu nome é Thalita, eu tenho 20 anos, estou cursando Química Industrial na Universidade Federal de Ouro Preto, né? Tenho aí meus 2 aninhos de MED, meus 2 anos de bagagem, e atualmente eu sou a diretora de Marketing e Vendas da Scale Up. Bom, falei Scale Up, mas quem que é a Scale Up, né? A Scale Up é a EJ de Química Industrial e Química Licenciatura da UFOP. Nós fomos fundados em 2018, né? A partir de estudantes que tinham como intuito poder colocar em prática o que eles aprendiam em sala de aula e também ficar mais preparados para o mercado de trabalho. Já em 2019, nós somos federados e esse curto espaço de tempo sempre mostrou que a herança da Scale Up é o nosso legado, estar engajado com o MEG e sentir essa sensação de pertencimento. Bom, os nossos serviços, eles são de análises químicas e minicursos, né? A maioria é de análises químicas, 90% do nosso portfólio, e 10% são de minicursos. Bom, por que eu falei 90% dos serviços são de análise? Porque, consequentemente, são 90% dos serviços presenciais. Então, a gente usa a infraestrutura da universidade, a gente usa o laboratório, a gente usa os equipamentos, a gente usa as livrarias, tudo para poder prestar serviço. E, bom, no cenário que a gente anda vivendo, nesse cenário pandêmico, né, os laboratórios estão fechados e é um dos problemas que a gente está tendo que contornar o tempo todo aqui na Scale Up. Pois bem, para vocês entenderem, né, o que estava acontecendo na Scale Up até o momento desse um ano e um mês, eu montei para vocês uma cronologia de desafios e uma cronologia de soluções, porque cada mês foi um cenário diferente, foi um desafio surgindo e uma solução sendo criada também. Bom, começando ali em janeiro, primeiro mês do ano, então a gente veio da gestão de 2020 e a gente tinha pouca mão de obra, a gente contava com 12 pessoas na empresa só. O que para a gente é pouco, porque para poder fazer serviço laboratorial é pouca gente e para poder fazer mini curso também é pouca gente. Então a gente não conseguia desenvolver nada porque ia gerar sobrecarga de membros. E além disso,
os membros que vieram da gestão de 2020 vieram abatidos, porque em 2020 a gente não conseguiu concluir todos os nossos objetivos, bater as nossas metas, e querendo ou não, isso deixa alguns membros mais abatidos, com a moral mais baixa. E para complicar a situação, a diretoria executiva está incompleta até hoje, nós não contamos com o diretor de projetos, e para quem deve estar me assistindo agora, já deve estar pensando, meu Deus, como que foi? Foi difícil, porque quando não se tem um diretor de projetos, os processos ficam mais burocráticos, a lentidão na hora da comunicação, e, além disso, os processos ficavam bem mais lentos, então demorava muito para as coisas acontecerem. Bom, em fevereiro, a gente já conseguiu colocar logo a mão na massa e realizamos uma prospecção, um Prospect Week. E, bom, para vocês entenderem, né, nós prestamos análise de água de cerveja, análise de água, cerveja e cachaça. E coloquem na cabeça de vocês, eu vou prestar serviço de análise de água para um hotel, para uma pousada, para uma academia, e todos esses três estavam fechados. Então, os nossos clientes, eles estavam vivendo uma crise econômica. Muitos deles não conseguiam ou pagar o serviço, não atendiam o telefone, já estavam falidos ou fechados por causa da pandemia. Isso impactou demais a Scale-up, porque a nossa prospecção foi extremamente ruim. A gente não conseguiu dados significativos. E, bom, aqui na Scale-up todo mundo prospecta. Então, todos os membros ficaram bem chateados com esse resultado, porque todos eles receberam não na cara, todos eles, às vezes, nem atendidos, nem o telefone foi atendido. Então, deixava as pessoas um pouco mais para baixo. Bom, em março, a gente teve a onda roxa da pandemia, da Covid-19, um momento muito triste aqui no estado de Minas Gerais, e para a gente impactou demais no fechamento real dos laboratórios. Todos eles fechados. Antes de março, a gente tinha uma perspectiva, a gente conseguia negociar, tentar levar pelo menos 2 pessoas para o laboratório, mas em março ficou impossível até para os professores e para os estudantes de pesquisa. Ninguém pisava na UFOP, ninguém pisava no laboratório, e o espaço do laboratório é pequeno. Então, se alguém ia, não passava de 2 pessoas no laboratório, porque o químico não pode ficar sozinho no laboratório, isso é a primeira regra. Bom, depois de um tempo, a maré abaixou um pouquinho e aí o problema veio e veio pesado em junho. Guardem para vocês, em junho, esse foi o nosso problema, esse foi o problema, essa foi a virada de chave e foi a hora que a gente saiu de um estado de calma e foi para um estado total de inconformismo, que foi quando um dos nossos projetos que foi estruturado, ele foi barrado. E aí, mostrando para vocês já as soluções que a gente foi traçando para tentar contornar esse problema, né? Bom, se tinha poucos membros, a gente fez um processo seletivo, entrou mais uma galera, e em abril já estava todo mundo efetivado. E aqui na Scale-up efetivou, trabalhou, então todos eles foram encaminhados para começar a estruturar mini cursos aqui na empresa, porque a nossa estratégia seria, como não tem como alguém pisar na UFOP, fazer uma análise, vamos vender mini curso até o fim do ano. Então tudo foi cronologicamente traçado para rolar mini cursos durante o ano todo e a gente conseguir chegar no final do ano com bons resultados. Isso significa que, se uma coisa desse errado, todas as outras dariam errado. E, bom, em maio, a gente escolheu um dos mini cursos, que seria o de Excel, para ser realizado primeiro, e ele foi todinho estruturado em um mês, foi muito rápido. E em maio também surgiu uma demanda de análises químicas, o que para a gente foi ótimo, porque seria um projeto incrível, um projeto grande, só que, como eu disse, laboratório fechado, então ficava muito difícil e não deixar o cliente ir embora foi um dos maiores desafios também. Bom, em junho, o nosso projeto foi barrado, como eu disse para vocês, e foi o projeto de mini curso de Excel. Ele foi barrado por um dos professores e isso deixou a moral de todo mundo para baixo. Como eu disse, né, todo mundo da empresa estava envolvido nesse projeto, porque foi um projeto feito muito rápido, em um mês. Então, foram 16 pessoas movidas em um projeto só. E quando isso aconteceu, todo mundo ficou muito chateado, todo mundo ficou triste, porque a gente não sabia mais o que a gente fazia. E quando você está numa situação como essa, o que você faz para solucionar esse problema? Você pede ajuda. E foi o que a gente fez. A gente pediu ajuda para um pós-júnior e ela fez uma reunião com a gente e ajudou a gente nessa questão de ver o que a gente pode fazer agora. Então, o que a gente fez? A gente substituiu um mini curso por outro, um que já estava mais pronto, para a gente realizar logo, entrar dinheiro no caixa e conseguir fazer outro. Enquanto esse estava sendo barrado, estruturava ele para conseguir fazer outras coisas no final do ano. Então, essa reunião foi crucial para isso. Nossa virada de chave foi muito rápido. Em questão de 2 semanas, a gente saiu de um projeto barrado para um projeto já sendo vendido, que foi o que aconteceu já em julho. E ainda em junho,
o nosso professor orientador maravilhoso conseguiu uma disponibilidade de laboratórios, e a gente conseguiu pensar em um corpo para poder ser enviado para o laboratório e conseguir fazer as análises químicas para os nossos clientes. Bom, em julho, como eu disse, o cenário começou a melhorar bastante, que a gente já começou a vender os ingressos do mini curso de cerveja e conseguimos fechar uma parceria com o MEJ para realizar essas análises. E foi muito, muito importante fechar essa parceria, porque a gente queria dar para o cliente o melhor produto final possível. E a gente só conseguiria fazer isso em parceria com outra EJ. Então, foi extremamente importante a gente conseguir convencer o cliente a não desistir do nosso projeto, porque a gente queria dar um projeto muito melhor para ele no final. Bom, então, em resumo, a estrada da Scale Up foi assim: idas e vindas, sobes e desces, porque toda hora surgia um desafio e toda hora a gente tentava solucionar aquele desafio. E algumas coisas a gente fazia constantemente e outras a gente tinha que desembolar rápido para poder. Então, ter esse timing rápido foi muito importante. E aí, quando foi em agosto, a gente saiu de 0% de faturamento na meta para 128,4% da meta e de 0% de projetos para 200% da meta. O que a gente fez? O que aconteceu? Bom, como que a gente fez isso? Vamos imaginar na nossa cabeça os nossos maiores problemas. A gente tinha problemas envolvendo membros, os problemas envolvendo vendas, os problemas envolvendo espaço físico e um problema nosso mesmo que a gente conseguia resolver simplesmente abrindo a boca. Então, vamos lá. Pensando na questão dos membros, a nossa diretora de RH já tinha instaurado a metodologia DMS. DMS é uma sigla para Diário Mensal de Sanidade, e aqui nesse Relamp ela foi trabalhada em pautas quinzenais sobre produtividade, sobre engajamento e principalmente sobre o que o trabalho excessivo pode fazer com você. Então, essas pautas elas foram feitas, né, como eu disse, quinzenalmente, durante todo o ano. E a gente foi colhendo frutos durante todo o ano com essas pautas. O RH também sempre fazia um monitoramento dos membros, então fazer reunião com os membros para saber como eles estão, seja fisicamente, seja mentalmente e no trabalho. Então, foi muito importante para a gente conseguir ter uma produtividade maior, um engajamento maior e uma determinação maior. E, gente, vale ressaltar, nesse meio tempo ocorreu a primeira RR, e RR é o melhor momento para as pessoas ficarem engajadas, para os membros ficarem engajados, porque é um momento de conexão, você vê o tamanho do movimento, você se vê naquele movimento, você vê outras EJs como a sua, realidades parecidas com a sua, e consegue conversar com essas EJs e trocar muito conhecimento. Isso gera engajamento e foi incrível para a gente ter participado. A primeira RR foi 90% da empresa que participou, então 90% dos membros bem mais engajados. E, além disso, uma questão que o RH sempre trabalhou com os membros, e a diretoria executiva também, é a questão da saúde mental. Gente, a gente está vivendo um momento muito triste, um momento muito sério, e ter essa noção da saúde mental dos membros é importante, ter pelo menos empatia com isso. Bom, saindo dos problemas dos membros, né, desafios envolvendo os membros, e entrando nos desafios envolvendo vendas, bom, como eu disse, a primeira prospecção não deu certo. A gente não conseguiu nada. E tinha duas opções. Ou a gente seguia fazendo prospecções, metendo soco na faca, ou a gente trocava de plano. E o que a gente fez? Trocou de plano. Continuar numa estratégia que não vai dar certo não é algo muito inteligente. Então, foi assim que a gente fez. A gente trocou. Se não dá para vender ativamente, vamos vender passivamente. E aí a gente focou em vender todos os nossos serviços pelas redes sociais. Então, a gente produzia bastante conteúdo, tentava engajar ao máximo com as nossas redes, ir para todas as redes, por todos os tipos de pessoas e focar em vender por meio delas. E uma coisa crucial para isso, né, a gente chama de inbound marketing, foi que os membros participavam na produção desses conteúdos. Por quê? Quando você insere um membro, né, numa rede social, torna aquela rede social mais humana, o membro se vê naquilo. E para a gente a sensação de pertencimento foi muito importante. Então, se você entrar no Instagram da Scale Up agora, você vai ver o rostinho de muitas pessoas, não só o meu, das minhas assessoras, o rostinho de muitas pessoas, porque todos eles são Scale Up. A Scale Up não é só uma logo com um U e um líquido verde escorrendo dentro do... Não, a Scale Up é formada por mim, pela Beatriz, pela Bárbara, pela Sara, por todo mundo. E, além disso, no nosso LinkedIn, todos os conteúdos do LinkedIn foram feitos por membros. Toda a diretoria, uma vez por semana, fazia um conteúdo e a gente postava. Isso ajudou bastante na questão dos membros e de tornar todas as nossas redes sociais ativas.
porque o marketing não dava conta de tornar todas elas ativas. Então, a gente envolvia outras pessoas e deu super certo. Bom, agora os desafios envolvendo espaço físico. Gente, essa foi a parte mais difícil também, porque a gente depende do espaço físico da UFOP e, consequentemente, dos docentes. E, para isso, a gente já é legado aqui na Scale Up fazer reuniões com chefes de departamento e colegiados. Tentar manter um bom relacionamento com eles, para a gente, é muito importante. Para o departamento de Química, é muito importante. Então, a gente sempre estabeleceu um bom relacionamento com eles, porque na cabeça de um chefe de departamento, né, ele consegue influenciar a cabeça de outros professores. Então, se ele consegue influenciar a cabeça de outros professores, a gente tem mais espaço físico a ser explorado. Além disso, a Scale Up sempre fazia participação em eventos da graduação. Isso também é uma solução que a gente traçou para a questão de membros, porque se a gente participasse das recepções de calouros, semanas de estudos, workshops e palestras, os estudantes do curso davam visibilidade para a Scale Up e uma oportunidade de participar. Então, a gente tinha mais mão de obra. E os professores viam o nosso trabalho, viam o que a gente faz, as coisas maravilhosas que a gente faz, sem receber tostão nenhum por isso. Bom, e aí a última ação que a gente fez, assim, para poder se livrar de uma vez dos desafios foi abrir a boca. Gente, a gente pediu ajuda. Não é vergonhoso pedir ajuda, de jeito nenhum. Pelo contrário, é muito maduro pedir ajuda. E aí a gente pediu ajuda para os nossos pós-juniores. Entendam uma coisa, se o pós-junior existe, tem um porquê dele existir. E se você está passando por um problema agora, um desafio agora, possivelmente esse desafio já aconteceu antes. E se ele aconteceu antes, o pós-júnior tem a solução. Então, peçam ajuda para o seu pós-júnior num problema que vocês estão enfrentando agora. Porque ele vai sentir prazer em te ajudar. E foi o que aconteceu. A gente teve uma reunião com uma pós-júnior, ela foi na reunião e tirou a gente de um estado de tristeza para um estado de inconformismo total, com todo mundo da empresa muito inconformado com uma situação e muito a fim de mudar o que estava acontecendo, mudar o cenário, sair do zero. E foi exatamente assim que a gente conseguiu traçar outras coisas, né? Conseguir os nossos objetivos. E outra coisa muito importante, usem e abusem do núcleo. Gente, o Núcleo Vertentes é incrível, é formado de pessoas incríveis. E sempre estão ali para ajudar. É o papel deles ajudar a gente. E peçam ajuda. Para a gente foi 2 capacitações. A primeira capacitação foi sobre embalde marketing. A gente não sabia muito bem na época, então, DCO, muito obrigada. Vocês ajudaram a gente demais nesse quesito, que fez com que a gente vendesse todos os nossos projetos por embalde marketing. A gente não teve que prospectar nada. E foi muito bem traçado junto com o núcleo. E outra foi a capacitação de OKRs, que é uma metodologia que a gente já tentou usar aqui na EJ, mas não tinha dado certo e dessa vez deu super certo. Porque a gente conseguiu colocar em mãos os nossos resultados, sabe? Então, muito obrigada, DDE, Carol e a EGEL também, que deu essa capacitação para a gente. Foi muito legal. Então, usem e abusem do recurso de vocês. Às vezes, no dia a dia, a gente esquece dos recursos que a gente tem, a gente só pensa em fazer aquela atividade ou resolver aquele problema. E esquece que a gente tem um núcleo, a gente tem os pós-juniores, a gente tem os professores, a gente tem um departamento, a gente tem outras EJs desse estado, de outras áreas da mesma área. Então, foquem nos recursos que vocês têm para tentar resolver esses problemas. Bom, se a gente traçou ações, a gente teve resultados. Vou começar de baixo para cima, né? Porque assim funciona um termômetro. E no primeiro momento, a gente teve as nossas redes sociais muito mais humanizadas e os membros com sensação de pertencimento. Humanizadas, então, o cliente entendia que a empresa era formada por humanos, por estudantes, que tem um propósito incrível. E a sensação de pertencimento sempre ajudou os membros a se sentirem mais engajados com a empresa e ter um porquê de estar ali, sabe? O legado que eles estão deixando. No segundo momento, a gente conseguiu vender tudo por embalde marketing. Tudo. Nós vendemos um mini curso de cerveja por meio do embalde marketing, só a nossa rede social. A gente teve 38 inscrições, né? Deu para a gente por volta de R$ 1.160 arrecadados. E uma coisa que eu acabei esquecendo de falar, o nosso professor orientador. Se eu posso deixar uma dica para vocês, foquem em um professor orientador que esteja alinhado com o propósito da sua EJ. Porque se ele entende o propósito da sua EJ, se ele entende e ele sente vontade de fazer a diferença, ele vai fazer. E o nosso professor orientador fez. Nosso minicurso ele foi totalmente ministrado por professores, porque ele influenciou outros professores a nos ajudarem. E, além disso, influenciou alunos a comprarem. Isso reflete no nosso minicurso. 47% das vendas foram de alunos da Universidade Federal de Ouro Preto.
31% foram de professores da Universidade Federal de Ouro Preto. E só 21% foram de alunos de outras universidades. Então, focar no embalde marketing, focar no professor orientador, deu esses resultados para a gente, foi incrível. Os projetos de análise de água vieram assim, a gente não teve que prospectar ninguém. Um foi indicação do professor orientador, o Sérgio, e outro foi a nossa querida CM, a Bárbara, conversando e mostrando essa imagem da EJ para outras pessoas. As outras pessoas lembram do que a Bárbara falou e indicam a nossa EJ, e esse foi o caso. Então, membros, se você é membro agora, por que você não contou para o resto das pessoas o papel da sua EJ? Conta para eles vão gostar, é um papel muito legal, é muito legítimo. Bom, em um terceiro momento, todos os membros estavam inconformados e muito engajados com o MED, inconformados, graças à nossa pós-júnior, extremamente com raiva, com vontade, com sangue, com chama mesmo, em fazer diferente, e engajados com o MED, graças à RR. A RR é sempre maravilhosa. Então, aproveitem a RR de hoje. E por último, mas não menos importante, né? A gente teve mais mão de obra e membros saudáveis. Isso é muito importante, membros saudáveis fisicamente e mentalmente falando. Então, invistam em tratar os seus membros bem e saber como é que eles estão, monitorem eles, porque esse momento que a gente está vivendo não é fácil. Bom, e o resultado que eu acho que é porque vocês estão aqui hoje é isso aqui. A gente saiu do zero e batemos alto crescimento só por causa dessas ações. Então, como eu disse, né, voltando aqui no slide anterior, observem, são 4 pontos. 4 pontos. 3 são sobre membros, 1 é sobre venda. Então, eu vou dar uma ênfase maior aqui. Membros inconformados e determinados, eles fazem a sua EJ andar. Então, invistam em membros. É sério, invistam em membros, é muito importante. O membro trabalhar bem, ele carrega a EJ inteira. Se a sua EJ anda, é graças às pernas dos seus membros. E outro muito importante é esperem a oportunidade certa. Porque para a gente foi isso. Se você agir prematuramente, você não vai fazer um bom trabalho. Ou às vezes você nem consegue fazer aquele trabalho. E se você deixar a oportunidade passar, você literalmente perdeu uma grande oportunidade. Então, se a janela abrir, entra. E foi exatamente assim que a gente fez. E aí a gente chegou nesse gráfico aqui e foi muito bom, ainda mais para os membros, porque todo mundo tem acesso ao e-mail da J e todo dia vinha um Pix entrando lá no caixa, todo dia um Pix, todo dia um Pix. E bom, hoje eu queria encerrar com essa frase do meu pastor favorito, que é o Martin Luther King. A verdadeira medida de um homem não se vê na forma como ele se comporta em momentos de conforto e conveniência, mas em como se mantém em tempos de controvérsia e desafio. Gente, para a Scale Up esse ano foi um momento extremamente desafiador, controverso. O tempo todo surgiram desafios e problemas, e a gente tentando resolver de todos os lados. E como eu disse, a oportunidade certa veio e a gente entrou de cabeça, caiu de cabeça. E assim eu termino minha apresentação com essas fotos incríveis do meu professor orientador fazendo coleta, da minha CM fazendo coleta, e os membros todos felizinhos por ter ido para o laboratório, poder estar trabalhando, e a gente garantindo a vivência empresarial deles. Então, muito obrigada. E dúvidas? Muito bom, Thalita, a história de vocês, essa virada de chave enorme do zero para ser foi incrível. Com certeza é muito inspirador para muitas pessoas. E eu queria te agradecer por trazer essa história para a gente, por contar como que foi o sentimento para nossa RR. E agora a gente vai ter um vídeo lá no palco principal para continuar o evento. Não acabou por aqui, então vamos todo mundo para lá para continuar esse evento incrível. Muito obrigada, Thalita.